Tá, então aqui, conhecendo os números racionais, né? Você já deve ter ouvido falar sobre as mudanças climáticas que estão ocorrendo no planeta. Como as alterações de temperatura nos últimos anos, variações nos termômetros tornaram-se aceleradas, né? Observe o mapa a seguir, elaborado com bases em estudos considerados de mudança de temperatura ocorrida nos últimos 11 mil anos. Aí nós temos aqui, né, o estudo do grau, mudança de temperatura em centímetros quadrados, né, em centímetros quadrados. Então aqui houve uma certa mudança de temperatura, né, nos últimos anos na Terra. Nos últimos 11 mil anos, esses pontos de vermelho a temperatura mudou 4 graus e os pontos em azul mudou 2 graus. Ficou inferior, né, a 2 graus. Página, deixa eu ver que página está, 133. Vocês podem acompanhar no livro de vocês aí. Note pela legenda que podemos identificar a variação de temperatura de cada região. Por exemplo, a temperatura das regiões coloridas, com vermelho, aumentou entre 2 e 4 graus nos últimos anos, né? Todos os números aparecem na legenda do mapa, já que todos os números que apareceram são racionais. Todos esses números aqui, ó, eles são números racionais, tá? Todos eles, acho. Deixa eu liberar aqui o acesso de alguém que está pedindo. Todos esses números racionais, tá? Que estão aparecendo aí. Isso aqui que é o mais importante, ó. O que é um número racional? Números que podem ser escritos na forma da fração aqui, tá vendo? Os números que podem ser escritos nessa forma de fração, sendo A e B números inteiros, são chamados de números racionais. Então, números racionais são números que podem ser colocados na forma de frações, tá? O conjunto dos racionais ele é indicado pela letra Q, né? Então é um número x, tal que esse número ele pode ser colocado na forma de fração. Não é que o número tem que estar na forma de fração. Se ele conseguir, se eu conseguir tornar ele na forma de fração, aí eu vou chamar ele de racional, certo? A parte que eu planejei aqui para vocês, tá? Do dia 7 até o dia 11, é a página 133 e a página 135 e a página 138 e 39. Página 133, a gente vai fazer essa transformação agora, tá? Deixa eu ver aqui. Transformação de um número racional na forma fracionária para decimal. Por exemplo, esses números aqui, ó. Carlos dividiu o numerador pelo denominador, eu fiz o cálculo no caderno, eu usei a calculadora, né? Como que eu vou transformar um quarto em número decimal? Se você pegar vou aumentar aqui. Aqui, ó, quando você tem um quarto, você tem a mesma coisa que 1 dividido por 4, né? E se você fizer a continha, dá 0,25. Então, como é que você transforma, né? Que é o intuito aqui, ó. Como é que você vai transformar de um número racional, né, para a forma decimal? Basta você fazer essa divisãozinha. Você fez a divisão aí, você transforma, né?
Porque assim, quando você faz a divisão de 1 por 4, a questão, aqui morre aqui, ó. Estão vendo? Você fez 1 dividido por 4, deu 0,25. Parou por aqui. Agora, por exemplo, se você for transformar a fração 1 sobre 6 para número decimal, vai dar esse 0,16666, que é isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é uma dízima periódica, né? Que o 6 se repete várias vezes. Aí, essa dízima periódica, você pode representar ela assim, ó. Você coloca aqui o 0,16 e aí você pode colocar um tracinho aqui em cima, ó. Quer dizer que esse 6 vai se repetir várias vezes aqui, ó, que nem tá aqui, ó. Ó, em vez de colocar 0,16666, você vai deixar só isso daqui, tá? Por exemplo, como representar, aqui está na fração, né? Vocês vão colocar em número decimal. Como aqui também é uma dízima periódica, né? Se repete o 27, 27, 27, você deixa aqui, ó, 3 sobre 11 é igual a 0,27, aí você bota um tracinho em cima aqui. A representação decimal de qualquer número racional é sempre um número exato ou uma dízima periódica, né? A representação, para você transformar de fração para número decimal, você faz a divisãozinha, né? Você faz a divisãozinha, então, ou dá um número exato, né, ou dá uma dízima periódica. Só tem como dar essas duas coisas, certo? Agora nós vamos para a página, deixa eu ver aqui, 135. Deixa eu ver aqui. Transformação de uma dízima periódica para frações. Transformação de dízima periódica para a forma de frações, tá? Então agora a gente vai fazer o contrário aqui. Aqui está 2,5, né? Que é o número 100, vírgula. Aliás, o número 2,5 está com vírgula. Aí você pega ele 100, vírgula, coloca 25 e divide por 10. Né? Aí depois você simplifica aqui, ó. Divide aqui por 5 e divide aqui por 5. Ó, 0,23. Você pega o número 100, vírgula. Que número que a gente forma aqui 100, vírgula? É o 23. Aí como tem, depois de duas casas tem a vírgula, aí você vai dividir por 100. Você conta aqui, ó. Da direita para a esquerda são duas casas, aí você vai dividir por 100. Aqui você coloca o número 100, vírgula, que é o quê? O 9.781. Aí você vai contar 4 casas, né? Da direita para a esquerda, e vai colocar a vírgula, tá? Então isso aqui são esses 3 exemplos aqui que a gente viu, não é de dízima periódica, tá? Agora nós vamos ver o procedimento para chegar na dízima periódica. Por exemplo, qual que é a fração que deu isso aqui, ó? Ou qual a fração que deu essa parte aqui? Então a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês igualam a x. Aqui, ó. Você pega o númerozinho, né? O que aparecer aqui, você iguala a x. Tá? Ó, para obter a fração geratriz da dízima 033, podemos seguir esta ordem. Chamamos essa dízima de x. Como a dízima é simples, o seu período é formado por um algarismo 3, né, que se repete várias vezes aqui. Multiplicamos ambos os membros da igualdade por 10. Tá? Aí você vai ver, se você, após a vírgula aqui, você tem uma casa só, né? Como é uma casa só após a vírgula, você vai, o que está se repetindo é o 333, né? Porque esse 0,3 aqui, ó,
um negocinho aqui em cima, ele é a mesma coisa, né? Que 0,333 infinitamente, tá? Aí o que que você faz? Você multiplica, você coloca isso aqui que é igual a x, tá? Depois você multiplica por 10. Por que que é por 10? Porque está se repetindo uma casa após a vírgula. Aí você multiplica tudo por 10. Vai ficar 10x. Quando eu multiplico tudo por 10, tanto a parte da direita como da esquerda, aqui vai avançar uma casa. Vai ficar 3,33 e assim vai, tá? Então você tem aqui a equação, né, normal. Aí você multiplica tudo por 10. Então vai ficar o quê? Você multiplicou os dois lados por 10, então vai ficar 10x. E esse 0,3, quando você multiplica por 10, dá 3,3. Aí tem esse tracinho aqui em cima que indica que é uma dízima periódica. Aí o próximo passo é você pegar essa segunda parte aqui, né, segunda partezinha, e subtrair da primeira. Ó. Tá aqui a segunda parte. Da segunda parte, você subtrai a primeira. Aí vai ficar 10x menos x dá 9x, né? Esses camarada aqui, ó, é eliminado, né? Porque quando você faz tudo, aqui é um monte de 3, né? E aqui também é um monte de 3. Professor, Oi, eu acabei de entrar. Essa tarefa na apostila ou no livro? isso aqui é o livro, tá na página 135 do livro. Ah, beleza. Essa aqui não é tarefa por enquanto, é só a parte teórica, tá? Tá. Abre o livro lá, vai acompanhando pelo livro. Aí o próximo passo é você subtrair, ó, de 10 você tira x, vai ficar 9x. E aqui vai ficar 3, né? Aí você passa o 9, não está multiplicando aqui, ó. Quando está multiplicando no primeiro membro, você vai passar dividindo, né, no segundo membro. Aí é só simplificar, né? Você pega aqui e divide por 3, tá? Depois aqui você divide por 3. Aí vai dar a resposta 1/3. Então nós acabamos de transformar, né? Era aqui, ó, era uma dízima periódica e nós encontramos a fração que é 1/3. Se você pegar 1/3, né, e fazer a divisão de 1 por 3, se você fizer essa divisãozinha aqui, ó, 1 por 3, você vai ver que vai chegar nesse 0,333 infinitamente. Agora vamos para o outro exemplo. Esse daqui é um pouquinho mais chatinho. A gente quer saber qual é a fração que vai dar esse valorzinho aqui, ó, 1,136, aí o 36 se repete infinitamente. Então tem que seguir esse roteiro aqui, né? Primeiro você iguala a x. O que tiver aqui você diz que é x. Ó, x é igual ao valor que está aqui. O primeiro passo é esse, você multiplica por x, você iguala a x, tá? O segundo passo, você vai multiplicar por 10, tá? Por que por 10? Ó, multiplicamos ambos os membros da igualdade por 10, a fim de obtermos uma dízima periódica simples. Então, quando você multiplica por 10, essa vírgula aqui, ó, você vai deslocar ela até antes do primeiro período. O período é 36, né? Então, você vai multiplicar até que você obtenha, no segundo membro aqui da equação, uma dízima periódica
é simples, ou seja, ela começa a se repetir logo após a vírgula. Aqui não tá simples, ó. Nessa parte aqui a dízima não tá uma dízima simples, porque aqui antes de chegar no 36 tem o 1, né? Então você multiplica por um número de tal forma que essa vírgula vai ficar antes do primeiro período do período aqui. Então tem que multiplicar por 10. Depois você multiplica por um número, levando em consideração o início aqui, né? Aí você vai multiplicar por um número, que essa vírgula vai ficar depois do primeiro período, né? Então aqui a vírgula está aqui, até chegar no final do primeiro período eu tenho que deslocar 3 casas, então eu vou ter que multiplicar por 1000. Aí você multiplica por 1000, essa vírgula que estava no final aqui, no início do 1, né, entre os dois 1, ela vai ir lá para o finalzinho do 36. Aí o último passo é você subtrair, né? Você pega essa terceira parte aqui, ó. Nós temos aqui a terceira equação, certo? Aí da terceira equação você vai subtrair a primeira, né? Ó, aqui está a terceira equação. Você vai subtrair a primeira. Subtraiu aqui a parte do x, ficou 990. Subtraiu a parte dos números. Repare que essa parte aqui vai cortar, né? Que o que está após a vírgula aqui é igual. Vai ficar 1136 menos 11 vai dar 1125. Aí esse 990 você vai passar dividindo. E aí no final é só simplificar, tá? Deixa eu ver por quanto que a gente vai dividir aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar 990. Dividir por 22. Aí aqui deu para dividir por 45, ó. Ele dividiu por 45 em cima, certo? Dividiu por 45 embaixo. Aí a gente acaba encontrando esse valor aqui, que é 25 sobre 22, tá? Se dividir em cima e embaixo por 45, a gente chega nesse valorzinho aqui. Aí se você pegar uma calculadora, para vocês aí não vai aparecer a calculadora, mas no vídeo que eu estou gravando vai aparecer. Se você pegar 25 e dividir por 22, ó, vai dar exatamente aquele número lá que iniciou. Deixa eu ver aqui. Ó, vai dar 1,36, 36, 36, 36 até o infinito. Então a gente transformou, né? A gente encontrou, na verdade, a fração que gera essa dízima aqui, ó, que dá essa dízima periódica, tá? Então, depois tem os exercícios, né, para fazer aqui. Eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Deixa eu ver aqui. Escrever os números racionais na forma decimal. Aí o exercício 1, eu pedi para fazer o 1, o 2 e o 3, tá? Exercício 1, 2 e 3. Deixa eu ver aqui mais algum para fazer. Isso, 1, 2 e o 3. Agora vamos ver a questão da reta numérica. Página 138. Uma reta numérica tem aqui, ó. Observe abaixo como podemos dispor os números ordenadamente em uma reta numérica. Então nós temos na página 138, ele colocou aqui os números naturais, né? Então o primeiro número natural é o 0,
né? Sempre o primeiro é o zero. Os números naturais começam com o zero. Então, se eu for colocar ele na reta numérica, eu tenho que fazer uma reta, né? Fazer uma bolinha. Você pode fazer no meio dela. Como a reta é infinita, você em algum lugar dessa reta, tu bota uma bolinha, né? Com zero. Aí você dá um espaçozinho e coloca o número 1, né? Esse espaço aqui entre o 0 e o 1 tem que ser o mesmo do 1 para o 2, certo? E tem que ser o mesmo do 2 por 3. E assim por diante. Então, o que acontece? Os números naturais estão aqui representados na reta numérica. Então, o que é uma reta numérica? É uma reta onde você vai representar números. O próprio nome já nos induz. Quando você tem uma reta numérica, né, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando você tem uma reta numérica, você tem uma reta de números, tá? O nome já está dizendo, ó, reta numérica. E aí você pode fazer a reta dos números naturais, você pode fazer a reta dos números inteiros, né? Que a gente viu na aula passada, a questão dos números inteiros. Você coloca o zero em alguma parte dessa reta, e aí à direita, né, você coloca os números aqui, os números positivos, tá? E à esquerda aqui você coloca os negativos. O importante, gente, sempre aqui é você colocar o mesmo intervalo, certo? Por exemplo, o intervalo que você colocou entre o 0 e o 1, o espaçozinho ali na reta, né? O espaçozinho que você utilizou entre o 0 e o 1, você vai ter que usar o mesmo espaçozinho entre o 1 e o 2. E assim por diante, o mesmo espaçozinho entre o 2 e o 3. Por exemplo, você vai usar a régua para fazer isso, né? Se você usar 1 centímetro entre o 0 e o 1, você tem que usar 1 centímetro entre o 1 e o 2. E mais 1 centímetro entre o 1 e o 3. E a mesma coisa com os negativos, né? Do 0 até o menos 1, você usa 1 centímetro também, se você estiver usando um espaçamento de 1 centímetro. Vamos lá, então. Deixa eu só dar uma olhada. A gente planejou depois da reta numérica. Pronto, esse é o último assunto da aula de hoje. O que há entre dois números racionais, tá? O que nós temos, né, entre dois números racionais? Ó, entre dois números naturais consecutivos, não podemos encontrar nenhum outro número natural. Por exemplo, entre o 3 e o 4, não há nenhum número natural. Aqui eu vou voltar aqui na reta numérica. Por exemplo, entre o 2 e o 3, né, nos números naturais, por exemplo, entre o 2 e o 3, a gente tem o 2,5, né? Só que o 2,5, ele não é considerado um número natural, né? Porque ele é um número com vírgula, ele entra nos números racionais, né? Então, por exemplo, entre o 2 e o 3, entre aqui, ó, estão vendo? Entre o 2 e o 3, nós temos outros números, mas não naturais, certo? Entre o 2 e o 3 tem infinitos números, mas não naturais. Naturais não tem nenhum. Agora, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, entre o 2 e o 4,
gente tem... Qual número natural a gente tem entre o 2 e o 4? Quem sabe aí? Entre o 2 e o 4 a gente tem quem como natural? Se alguém souber aí, pode falar. Natural 3, né? Isso. Entre o 2 e o 4, a gente tem aqui, né? É o único número natural entre o 2 e o 4, é o 3. Tá? Agora vamos ver aqui, por exemplo, entre o 0 e o 4. Quantos números naturais nós temos? A gente tem 3 números, que são 1, 2 e 3. Isso, perfeito. É a mesma coisa aqui entre os inteiros. Se eu pegar aqui, ó, entre o -2 e o 3, nós vamos ter quantos números naturais? Naturais não, quantos números inteiros? Entre o -2 e o 3, nós temos quantos? Pode falar. Professor, só calma, deixa eu só ver a minha tela, porque a minha coisa tá bem em cima. Entre o 2 e o 3? Entre o -2 e o 3, tem quantos? Números Inteiros. naturais tem 3. Não, calma aí. Números naturais tem 2. Naturais são 3. O 0 é natural também. Mas eu fiquei sabendo que 0, o povo tá falando que é neutro. Não. O que você está falando é verdade, né? O 0 é neutro. Só que além de ser neutro, ele também é natural. Agora, quantos números inteiros nós temos entre o -2 e o 3? Inteiros. Só tem Inteiros é o -1, o 0, o 1 e o 4. E o 2, né? Então dá 4. Vai, do celular. Então entre o -2 e o 3 são 4 números. Foi 4 pra mim. 4 números Foi 4 inteiros. pra mim, só Desses R$2.000. inteiros, nós temos 3 que são naturais, tá? É pouco dizer, eu ainda Aí eu amo. vou pedir para tem alguém com o microfone ligado aí, tá dando interferência aqui, aí se puder, isso. Ó, liga o microfone a hora que você for fazer pergunta ou comentário da aula, beleza? Quantos números existem entre dois números racionais, né? Aí o que acontece agora? Se eu for observar, ó, você vê que o que ele fez aqui? Entre o 12 e o 13, ó, aqui está o 12. Tá? É importante vocês pegarem lá a página 139 do livro, né? E acompanhar aí. Entre o 12 e o 13, ele fez uma ampliação aqui, ó. Na verdade, ele pegou entre o 12.9, ó, tá vendo aqui, ó? Ele ampliou, ó. Aqui está o 12.9, 12,9 e aqui está o 13. Entre o 12,9 e o 13, ele ampliou ali está o 12,95, aqui está o 12,955, né? E se eu pegar entre o 12,95 e o 12,995, que aqui eu posso colocar um zero, aqui ó, fica 12,950. Eu posso dizer que mais ou menos aqui assim, ó, estaria, vamos colocar aqui, estaria o 12,952. Então, perceba que entre dois números que são racionais,
Na verdade, a gente vai ter infinitos números, tá? Nunca vai terminar a quantidade de números. Sempre que eu quiser, eu consigo achar mais um número entre dois números racionais. Isso aqui é às vezes pode dar tipo um bug aí na mente, mas isso que a gente está falando é verdade, tá? Entre dois números racionais, qualquer dois números racional, entre eles sempre existe mais um, certo? Você já pode sair da aula contente hoje se você entendeu isso aqui, porque é uma coisa que não é tão fácil de entender, né? Qualquer que seja dois números, sempre racionais, você consegue encontrar outro ali no meio. Por exemplo, aqui, ó, entre o 19, tá aqui, o 19 e o 20. Entre o 19 e o 20 está o 19,5. Ó, 19,5 é um número racional. Aí se eu ampliar isso aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui. Aqui está o 19. E aqui o 19,5. Quando é 19, eu posso colocar 19,0 aqui, ó. Eita. Aí eu posso dividir aqui, ó, em 5 partezinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí eu posso chamar isso aqui de 19,1. Aqui, ó, 19,1. Posso dizer que isso aqui é o 19,4, né? E assim por diante. Aí se eu, por exemplo, pegar aqui tá se eu pegar e ampliar essa parte aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o 19. E vou colocar aqui o 19,1. O 19,1 eu posso chamar de ponto 10, que é a mesma coisa. E aqui é o 19,00. Aí no meio dos dois, ó, vai estar o 19,05. Então quer dizer, sempre que você tiver dois números racionais, você sempre vai poder colocar um outro no meio deles, tá? Aqui, para localizar os pontos correspondentes aos números racionais, que também são inteiros, temos o procedimento apresentado, né? Por exemplo, aí vem falando aqui. Por exemplo, o número menos 3 sobre 2 está entre menos 2 e menos 1, pois 3 sobre 2 é igual a 1,5, né? Como é que você vai representar uma fração ali na reta? É uma coisa que você... Eita. Ah, saiu sozinho. Então aqui, por exemplo, como é que você vai representar o menos 3 sobre 2 na reta, né? Então você vai fazer a divisãozinha ali, ó, do 3 pelo 2. Ó. Você vai pegar aqui, ó, 3 dividir por 2, né?
dá 1. Aí você subtrai aqui, ó, sobra 1, né? Aí você coloca a vírgula. Aí 5 vezes 2, eu acrescento o 0 aqui, né? Coloco 5. 5 vezes 2, 10. Então, menos 3 sobre 2 vai dar 1,5, só que é 1,5 negativo, né? É 1,5 negativo. Aí o 1,5 está entre o menos 1 e o 2, né? Então, na metade. Então, você vai pegar o 3 sobre 2 e colocar na metade dos dois, tá? Por exemplo, como é que você vai representar os 5 quartos? Você pega, da mesma forma que eu dividi o 3 sobre 2, você vai dividir, né, os 5 quartos. Você divide o 5 pelo 4, vai dar 1,25. Aí 1,25 no meio é 1,50. Então 1,25 vai estar entre 1,50 e 1. Você vai colocar ali os 5 quartos, tá? E quando é dízima periódica, não é tão fácil de representar. Por exemplo, 1,3333, você vai colocar mais ou menos entre o 1 e o 1,5, né? Aqui tá, por exemplo, ele dividiu em 3 partes, ó. Ele pegou, botou uma bolinha aqui e outra aqui, ó. Dividiu em 3 partes. Então, 1,333, ele fica na terça parte entre o 1 e o 2, né? Aí agora é só fazer as questões aí do livro, né? Depois eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar aí qual as páginas que é para fazer, tá? Então nessa segunda semana aqui que a gente está estudando com o livro, aí eu vou passar essas atividades aqui para vocês fazerem. É que vocês não estão vendo aí, mas seria a questão 1 até a 3 da página 136 e a 1 até a 6 da página 140, tá? Deixa eu mostrar aqui. Página 140 tá aqui, ó. Você vai fazer da 1 até a 6, tá? Da 140. Qual atividade aqui para fazer? São 9 atividades, tá? Seria essa, 2, 3, 4. Essa semana tem 9 atividades. 5, 6. Essas 6 aqui é para vocês fazerem, tá? E as outras 3 lá do começo. Deixa eu ver aqui. Isso, da página... da página 136. Seria a questão 1, questão 2 e a questão 3, tá? Então dá 6 questões aí para vocês fazerem. Então é isso aí, gente. Eu vou encerrar a aula, eu vou colocar ela lá no YouTube, vou postar ela lá, tá? Então aí eu vou encerrar aqui. Aí um abraço aí para todos, né? Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Obrigado. Tchau, professor. Aí são 9 questões para fazer. Tchau.